Olá, irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma lição do nosso estudo sobre os 10 mandamentos, graça e paz a todos. Se você clicou nesse vídeo aqui aleatoriamente, eu te convido a vir aqui na descrição do vídeo e clicar no link da playlist e estudar conosco desde a primeira lição. Nós já passamos pela introdução dos 10 mandamentos, pelo primeiro e segundo mandamento. Hoje vamos iniciar matéria nova, o terceiro mandamento. Enfim, depois de algumas semanas ali trabalhando no segundo mandamento, vamos iniciar o terceiro. Como eu tenho sempre dito aqui, é um estudo informal, apenas para encorajar vocês a estudarem mais em casa, se aprofundarem e crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, e também crescer, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu também tenho crescido muito, porque antes de eu transmitir algo para alguém, Deus transmitiu para mim, seja através do meu próprio devocional, nas Escrituras, ou lendo boa teologia, bons livros e comentários de homens piedosos do passado e do presente. Ok? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso texto sem perda de tempo. Êxodo capítulo 20. Nós estamos então começando o terceiro mandamento, versículo 7. Acompanhe comigo a leitura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos ao Senhor em oração. Ó soberano e glorioso Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos com a sua palavra, pela liberdade de cultuarmos ao Senhor, de recebermos mais e mais e mais da tua graça, do teu conhecimento, Pai. Queremos crescer, pois este é o objetivo da vida cristã. A eternidade é esta, Pai. Que conheçam a Ti. Então que possamos conhecer a Ti. Me ajude, Senhor. Me ajude até mesmo em minha fraqueza, até mesmo nas minhas debilidades, lapidando-me, me esforçando, me inclinando a confiar somente em Ti e no Teu Espírito Santo. Como eu sempre digo ao Senhor em oração, de mim mesmo eu não tenho nada para passar para ninguém, pois todas as coisas são como esterco, coisas que este mundo pode ter expressado de forma vaidosa, sim, e na carne até prazerosa, mas nada se aproveita. O que se aproveita é o conhecimento, a sabedoria do Senhor. Então me ajude, Pai, a transmitir essa sabedoria, ainda que mínima, pois eu preciso aprender muito ainda. Mas ajuda-me a transmitir. E ajuda este irmão, esta irmã que tem estudado comigo aqui, a compreender a Tua palavra. Livra-nos de cometermos equívocos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Avança o Teu reino, Senhor. Perdoa-nos os pecados. Limpa o nosso coração. Lava-nos com o Teu Espírito. Lava-nos com o sangue de Cristo. Purificando-nos de toda imundície da carne e do Espírito. Ó Pai, em nós, em nossa carne, não habita bem algum. Mas se o Teu Espírito Santo habita em nós, certamente estamos sendo santificados, prosseguindo para o alvo, para alcançar aquilo no qual também fomos alcançados por Cristo Jesus. Não nos julgamos perfeitos, mas prosseguimos, pressionamos, prosseguimos, seguimos o alvo, em nome de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos em frente então com o nosso estudo, hoje começando o terceiro mandamento. O sentido que nós podemos extrair do hebraico aqui, neste mandamento e principalmente no termo em vão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um tanto amplo, ok? Eu anotei algumas coisas aqui para a gente começar como introdução. Hoje é apenas introdução ao terceiro mandamento. Então vamos prosseguir. Por exemplo, aqui nos diz para não utilizarmos o nome de Deus para fins inúteis, em vão, inutilidades, coisas frívolas, coisas vaidosas, assuntos frívolos, assuntos vaidosos, ociosos, ok? Sem um objetivo santo, que seja santificar ainda mais o nome de Deus. Algo que é vão, não tem um propósito santo, não tem um propósito que vai nos conformar à imagem de Cristo e nem glorificá-lo, nem avançar o seu reino. Ou seja, são coisas vãs. Então, neste sentido, nós não devemos utilizar o nome de Deus. Como Jesus disse na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome.
ou seja, é um nome que está separado de qualquer outro nome, está de forma elevada. Então não podemos, obviamente, elevar outro nome acima deste nome e muito menos colocar outros nomes ao lado deste nome. Ou seja, é um nome santo, separado. Então ele não deve ser utilizado de maneira inútil, de maneira vaidosa, ociosa e etc. Em outros locais nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento aqui, que a gente está falando do hebraico, nós encontramos o mesmo termo em vão, com o significado de maldade, de impiedade. Por exemplo, no livro de Jó, a gente encontra isso. Me esqueci agora a referência, me perdoe, eu não anotei. Portanto, o objetivo principal deste mandamento, a princípio aqui, como introdução, é não associar o nome do Senhor com coisas más e nem invocar o seu nome de uma maneira trivial, com trivialidade. Ok? Os judeus, por exemplo, substituem o nome do Senhor por nomes impessoais, como, por exemplo, eu anotei aqui, Adonai, ou Elohim, Senhor, Adonai, Senhor, ou Elohim. No dia a dia também, eles, os judeus mais ortodoxos, utilizam o nome Hashem, que significa literalmente o nome na tradução literal. Um outro exemplo que eu queria dar para vocês aqui é nos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, acredito que sim, que é um país que foi fundado por os pais americanos. As pessoas que fundaram os Estados Unidos foram pessoas, ainda que entre aspas, cristãs. Foram pessoas conservadoras, vamos falar assim. E hoje a população americana, assim como a brasileira, eu acredito, em sua maioria, segundo as estatísticas e dados, pelo menos de forma confessional, é cristã. Isso englobando tudo, católicos, evangélicos, sejam evangélicos reformados, carismáticos, pentecostais, neopentecostais e etc. De uma forma geral, a população americana, em sua maioria, é cristã. Confessionalmente, pelo menos, é cristã. E por se tratar de uma nação onde foi fundada por cristãos, por pais conservadores, por ter uma população, em sua maioria, pelo menos até então, de forma confessional, cristã, há uma reverência na língua inglesa ao se tratar do nome de Deus. Por exemplo, quando a gente toma um susto, está assustado com algo, por exemplo, eu vou dizer, oh meu Deus, não! O americano, para não utilizar o nome God, que é God é Deus, literalmente ele deveria falar, oh my God, no! Para não utilizarem de forma irreverente, na língua inglesa, lá nos Estados Unidos principalmente, eles adaptaram esse nome de outra maneira. Por exemplo, se às vezes você vai assistir um filme, ou até mesmo um evento esportivo, você vai ouvir, a pessoa falando, o narrador, por exemplo, o comentarista, ou alguém, ou o filme, o ator, vai falar, ao invés dele falar oh my God, ele vai falar, por exemplo, oh my gosh, ou oh my goodness, que tem a mesma tradução, mesmo sentido. Oh meu Deus, não, um susto, ok? Para quê? Para não soar profano. Isso até entre americanos que são ímpios, até entre americanos que não têm temor a Deus, que não são sequer religiosos. Quando eles vão expressar algo de espanto, um susto, eles vão falar oh my gosh, oh my goodness, e não oh my God, que seria oh meu Deus. Temos muito o que aprender através dessa lição. Nós vimos no mandamento anterior, o segundo mandamento, o perigo da idolatria religiosa no culto e na adoração a Deus. Aqui também a regra está em sintonia com a nossa adoração ao exaltar seu nome, o nome de Deus, ou quando invocamos sua presença. Como nós vimos no segundo mandamento, repito, nós não devemos adorar a Deus de uma maneira contrária ao que está designado nas Escrituras.
Porque, por exemplo, quando nós ferimos esse princípio e adoramos de uma maneira corrupta, nós estamos ferindo o segundo mandamento, como já vimos, não estamos temendo o nome de Deus, a sua palavra, estamos subjugando o nome de Deus, a pessoa de Deus, à corrupção. Ah, Diego, mas só com uma palavra, ainda que sem intenção? Sim. Por quê? Porque falta temor em nossos corações. De novo, podemos usar o exemplo de Jesus. Já vimos isso aqui em outras lições, confrontando os fariseus lá em Mateus capítulo 15, versículo 1 até o 9, quando nosso Senhor desmascarou, em mais um episódio, a hipocrisia religiosa deles. Vejamos o texto de forma rápida e objetiva. Mateus 15, versículo 1 em diante. Acompanhe comigo. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós, ele falando aos fariseus, mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar em mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, rapidamente, entendendo aqui essa passagem, todos nós conhecemos, um dos mandamentos é honrar pai e mãe, ok? E os fariseus aqui nesse episódio, de forma bem resumida, rápida, eles usavam como desculpa para não ajudar os seus pais, por exemplo, aplicando no nosso dia a dia, fazer uma visita, ajudar financeiramente, que é uma obrigação dos filhos, cuidar de seus pais, principalmente quando eles se tornam mais velhos, é um mandamento. E honrar respeitando também, não só dando dinheiro, provendo, não, mas respeitando, amando, cuidando, principalmente quando se tornam mais velhos. E os fariseus, com a desculpa que estavam fazendo as coisas para o Senhor, por exemplo, eu não tenho tempo de cuidar da minha família porque eu tenho que cuidar das coisas de Deus. Você está ferindo o mandamento, não honrando seu pai, não honrando sua mãe, com a desculpa que está servindo ao Senhor. E Jesus está falando, vocês estão anulando a lei de Deus com o ritual tradicional de vocês, doutrinas de homens. Então, ele está chamando eles de fariseus e está falando, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não obedece os meus mandamentos. E em vão me adoram. Então, os fariseus exaltavam a lei oral deles, a lei que eles inventaram, ao mesmo nível da lei de Deus, a lei escrita. Hoje em dia, essa mesma lei faz parte do Talmud, ok? Para quem já estudou sabe. Relatando cada detalhe, por exemplo, dessa purificação, desse ritual das mãos, de lavar as mãos que os fariseus estavam argumentando, debatendo aqui com Jesus. Para você ter ideia, você vai encontrar registrado lá no Talmud até mesmo a quantidade de água que deve ser usada e como deve ser enxugada as mãos. E Jesus faz uma distinção das tradições humanas dos mandamentos divinos das Escrituras. A Bíblia de Genebra, de Estudos de Genebra, diz: os fariseus permitiram que suas tradições se tornassem para eles como a palavra de Deus, ou talvez mais importante. Ou seja, colocando a palavra de Deus, o nome de Deus ao lado e até aquém de mandamentos humanos, rituais criados pelo homem. Hoje, eu repito, você encontra esses mandamentos escritos no Talmud, mas não fazem parte das Escrituras sagradas. O Senhor condenou todo tipo de devoção da boca para fora. Então, como eu já falei há 2 lições atrás, quando você está cultuando o Senhor, você está lá assistindo o culto, ouvindo a palavra, mas sua mente está na segunda-feira, no dia seguinte, na bolsa de valores, no esporte, seu time vai jogar mais tarde, está pensando no namoro, na namorada, no passeio no shopping, na feijoada na casa da sogra.
a cabeça está em outro lugar. Já viu? Quando você está no... O corpo está ali, mas a cabeça está em outro lugar. Não tem reverência, chega atrasado no culto. O pregador está pregando, expondo a palavra do Deus vivo. Aí está levantando, andando para lá, está conversando com o que está no lado, mexendo no celular, roendo unha. Isso tudo são formas práticas de usarmos o nome de Deus em vão. Então, o Senhor condenou todo tipo de devoção também, da boca para fora, com palavras e com expressões, coisas vãs, em vão. Em vão me adora este povo com os lábios, e não com o coração. Através do seu nome, Deus revelou a Moisés o seu caráter, os seus atributos, um dos seus atributos ou diversos atributos. Por exemplo, quando ele diz, eu sou o que sou, Deus está revelando a Moisés, através do seu nome, o seu caráter e atributo. O que é isso? Aqui ele revela a existência em si de Deus. Revela que o Senhor é suficiente em si mesmo. Revela que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Que o Senhor está separado, que Ele é santo. Eu sou o que sou. Quando nós usamos o nome dele em vão, portanto, quando nós o desconsideramos, quando nós usamos o nome dele em vão, nós o rebaixamos o nível de Deus, o nome de Deus ao nível das criaturas, que são pequenas e caídas. Rebaixamos o nome do Senhor, a pessoa de Deus. Não é apenas um nome, não é apenas letras, não é apenas palavra. É o nome, é a pessoa de Deus. Através do nome de Deus, você identifica a pessoa de Deus. Eu sou o que eu sou. Então, quando eu utilizo de forma vã o nome de Deus, com palavras frívolas, ociosas, inúteis, triviais, eu estou rebaixando a própria pessoa de Deus ao nível de criaturas imundas e caídas e pequenas como nós, e até mesmo os animais, plantas e coisas, e o mundo e o universo. Em um mundo como o nosso, principalmente nós que vivemos esse momento de muita mudança, de muito avanço de promiscuidade, avanço de tecnologia, ciência avançando, por um lado muito bom isso, mas por outro lado, por exemplo, a tecnologia usada para a disseminação do mal, para a perversão da família, para a perversão das pessoas, das crianças, as ideologias más avançando, o que é mal sendo chamado de bom, o que é bom sendo chamado de mal, inversão de valores, tudo isso. Nós vivemos em um mundo que nós temos que ter muito cuidado, um cuidado redobrado, porque nós estamos propensos o tempo todo, seja através de um outdoor, seja através da internet navegando, estudando até mesmo ou trabalhando, seja na rua andando, no ônibus, no metrô, no trânsito, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja, nós estamos propensos a sermos induzidos a desrespeitarmos a santidade e o caráter desse nome, com palavras e também com atitudes, e até mesmo atitudes religiosas. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, disse, aspas, devemos ter a mente e o discurso tão dispostos a não pensar e nem dizer nada sobre Deus e os seus mistérios, sem que haja, ou sem reverência e muita sobriedade, que ao estimar suas obras, não venhamos conceber nada, mas o que é honrado para ele. Fecha aspas. O termo coram Deo é uma frase em latim, uma frase latina, que significa perante Deus, sob ou debaixo do olhar de Deus, ou na face de Deus, que contempla todo o mundo, contempla os bons e os maus. Essa frase nos diz que estamos constantemente na presença de Deus, mas quer dizer de uma forma assim, esse termo foi usado pelos reformadores para descrever um estilo de vida, e não só estar na presença de Deus vivendo aleatoriamente, mas um estilo de vida na presença de Deus, com temor, com reverência, uma vida vivida sem a divisão que é criada por muitos entre o sagrado e o secular. Uma vida vivida inteiramente
em todos os momentos e aspectos na presença do Criador. Já viu aquelas pessoas que, se elas estão pescando, não é secular. Está passeando no shopping, num momento de lazer com a família, isso é secular. Mas se está, eu sou uma cozinheira, isso é secular. Eu sou um carpinteiro, eu sou um policial, isso é secular. Eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um ministro de louvor, eu sou um oficial. Não, isso é sagrado. Não, meu irmão, não importa qual é o seu chamado. Para o cristão não há divisão entre santo, sagrado no caso, e secular. Tudo que o cristão se propõe a fazer, quando ele assume o seu chamado, seja no meio eclesiástico, como eu disse, com o chamado de um pastor, um obreiro, um oficial, um ministro de louvor, ou seja, trabalhando no meio, aspas, secular, no hospital, no fórum, no açougue, na padaria, no supermercado, na cozinha de um restaurante, não importa. Faça todas as coisas para a glória do Senhor, na presença, uma vida vivida na presença de Deus, de forma santa, sem a divisão entre o sagrado e o secular, entre o secular e o sagrado. E muitos que pensam assim, acham que eu trabalho no meio eclesiástico, eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um reverendo, eu sou um oficial. Se acham em posição melhor do que o carpinteiro, do que a cozinheira, do que o policial, do que o médico, do que o juiz, do advogado, etc, etc. Não, está errado, não há divisão. Façai todas as coisas como ao Senhor. Tudo, tudo. Se você não tem um chamado para ser um missionário, um pastor, e você tem um chamado de um médico, um açougueiro, faça com o mesmo objetivo. Qual? Glorificar a Deus, avançar o reino de Deus. Susana Wesley, mãe de Charles Wesley, de John Wesley, nunca subiu num púlpito para pregar. Simplesmente devotou sua vida como uma dona de casa que educou todos os seus filhos no temor do Senhor. A tal ponto que ela treinava os filhos da seguinte maneira. Eles estavam na sala brincando. Não sei, alguém ouviu algum pregador dando esse exemplo, não me lembro quem, por isso não vou dar os créditos. As crianças, ou li algum livro, não lembro, as crianças brincando na sala. Susana na cozinha cozinhando, trabalhando. Ela ia até a sala, até o quarto onde eles estavam, e levantava um por um, paravam de brincar, ela não falava nada, ela chegava, eles se levantavam para ouvi-la. Para ouvir o que ela tinha a dizer, temor, educando, disciplinando na oração, no ensino das Escrituras. No ensino das Escrituras. Embora tenhamos divergência teológica com John Wesley, por exemplo, mas temos que admitir que era um homem apaixonado pelo evangelismo, um homem que, quando colocamos suas obras ao lado das nossas, devemos sentir vergonha. Olha o propósito de Susana Wesley. E poderia dar outros exemplos. Charles Haddon Spurgeon disse que aprendeu mais com a cozinheira de um determinado lugar que ele estava vivendo, estudando, durante anos, do que com os presbíteros da igreja que ele congregava. Então, vivamos para a glória de Deus, para o avanço do reino de Deus. Esse é o foco, esse é o objetivo da vida cristã. O avanço do reino, a glória de Deus. Por isso, quando você vai escolher o seu chamado, Deus te dá um chamado. Então, quando você vai tomar a decisão em aceitá-lo, você precisa pesar na balança para ver se não é um engano do seu coração. Parar e pensar, em que isso vai avançar o reino de Deus? Em que isso vai me ajudar a guardar os meus olhos do pecado? Em que esse trabalho, essa profissão, vai me conformar mais à imagem de Cristo? Não é simplesmente se lançar, vou trabalhar numa boate. Eu trabalhei quando eu era ímpio. Não vou. Por quê? Porque isso não glorifica a Deus em nada. Não está me ajudando a fugir da aparência do mal. Estou cooperando para a depravação das pessoas. Então eu não vou trabalhar num lugar desse. Ok? Então não há divisão para o crente entre o santo e o sagrado. Claro, sempre buscando equilíbrio. Então, a frase corandeu é uma vida vivida inteiramente na presença de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento que tudo o que nós fazemos é espiritual e que, se feito para Deus, é uma forma de adoração. Então, se fazemos qualquer coisa, um chamado, uma vocação, uma profissão, a reveria, estamos envergonhando, usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque você confessa, eu sou um cristão, eu sou membro da igreja A, eu professo a confissão de fé batista, Westminster, essa, pentecostal, não sei o que lá.
O ímpio está vendo aquilo, para ele tudo é crente. Tudo é crente. Você está blasfemando o nome de Deus porque você não está vivendo de acordo com o nome de Deus, que é santo, no seu dia a dia, na sua vizinhança. Como você é conhecido, onde você estuda, onde você trabalha, onde você vive. Claro, somos imperfeitos, temos falhas e vamos falar. Se você conviver comigo, trabalhar comigo, estudar comigo, conviver no meu dia a dia, você vai descobrir. Nossa, o Diego tem tanta falha assim, muita. Mas falhas que estão sendo trabalhadas pela graça de Deus em minha vida. Num processo de santificação, rumo à glorificação. Então, devemos viver de uma maneira que nós estamos adorando a Deus com a vida, cultuando a Deus de forma ininterruptamente com a nossa vida. Isso é não usar o nome de Deus em vão. Quando eu vivo a minha vida de qualquer maneira, eu estou usando o nome do Senhor em vão. Se eu me intitulo um cristão, uma cristã, eu estou usando o nome do Senhor em vão se eu não me santifico, se eu não me separo do pecado, se eu não guardo os meus olhos do mal. Somos salvos pela graça, somente pela obra redentora, salvífica, completa de Cristo no Calvário e sua ressurreição dentre os mortos. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo, em sua obra. Mas somos chamados, salvos para boas obras, como já vimos em outras lições. Efésios 2:10. Para boas obras, preparadas, bons frutos. O caráter do Cristo, do cristão, Cristo determinou lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Somos salvos para cultivar uma vida de devoção, de santidade, na presença de Deus. Uma vida vivida inteiramente na presença de Deus e não usando o seu nome em vão. Então não importa onde ou quando, estamos sempre cultuando a Deus. Se cultivarmos esse senso, presta atenção, esse senso no coração, no íntimo, com afinco, com temor, certamente teremos mais temor ao nosso Criador. Na hora de abrirmos a boca, na hora de tratarmos nosso semelhante, na hora de tomarmos decisões. Porque vamos pensar, eu não posso usar o nome do Senhor, que é santo, que é separado, que é santo, separado, que é justo, que ama, sim, mas também odeia o pecado. Ama Cristo. O amor dele em Cristo está sobre os seus eleitos, seus filhos, sim, mas ele também odeia, ele aborrece o pecado, ele odeia o pecador. Então nós precisamos ter esse senso, orarmos diariamente. O Paul Washer sempre fala, sempre que você for orar, ore, peça ao Senhor para crescer o seu temor dentro do seu coração. O temor do Senhor é muito importante em nossa vida. Porque quando estivermos com oportunidade de pecarmos, de negarmos a Cristo com atitudes, vamos nos lembrar, o temor do Senhor no nosso coração vai nos lembrar de quem nós somos, quem nós servimos e na presença de quem nós vivemos. Vejamos um comentário que eu retirei no blog da Ligonier. Em uma cultura como a nossa, facilmente caímos na armadilha de falar de Deus de maneira irreverente, como eu já citei. Mesmo os pregadores, às vezes, podem deixar de dar ao Senhor a devida reverência em sua pregação e ensino. E é por isso que eles devem tomar cuidado sempre que abrirem a palavra de Deus ao povo de Deus. Todos nós devemos nos esforçar para falar de nosso santo Deus apenas de uma maneira santa, para adorá-lo corretamente e adorá-lo em nossos pensamentos, palavras e ações. Na hora do culto, pregador, igrejas, cerimônias, onde o nome de Deus, a cerimônia, a palavra de Deus que está ali sendo exposta, está sendo associada a brincadeiras, pegadinhas, piadas às vezes até de duplo sentido. Eu já vi gente no púlpito fazendo brincadeira de duplo sentido com o nome de Deus. Eu já ouvi coisas de pessoas em púlpito que eu não tenho coragem, a minha cara queima. Eu não tenho coragem de falar aqui para vocês que eu ouvi. Eu vi pessoas fazerem. Eu tenho vergonha. E eu vou poupar vocês disso. Então o pregador precisa ter isso, principalmente o pregador. Mas todos nós, quando formos abrir a boca, seja em algo informal entre irmãos, nas redes sociais, no dia a dia, na escola bíblica dominical, no culto no lar, precisa haver esse temor. Ao associarmos a palavra de Deus.
Eu não vejo Cristo fazendo pegadinha nas Escrituras durante os seus sermões. Eu não vejo Paulo fazendo pegadinha. Pedro, qualquer apóstolo, discípulo, qualquer pregador ao longo de 2000 anos de história, fazendo piada, pegadinha, com o nome de Cristo, fazendo os outros rir. Usando o nome de Deus em vão. Ah, Diego, isso é muito radical. Pense da forma que você quiser, meu irmão. Eu presto contas ao Senhor. Você tem todo o direito de pensar assim, eu te respeito. Mas eu estou expondo aquilo que as Escrituras nos revelam. Isso tudo, contação de caso, pegadinha, piada, duplo sentido com o nome de Deus, com a palavra do Deus Santo, do Deus vivo. Ainda que seja por meio de analogias. E até com boas intenções. Como nós vimos muito no segundo mandamento, de boas intenções, a estrada do inferno será pavimentada e o inferno estará cheio. Vejamos a reação de Isaías, por exemplo, como exemplo aqui, perante o Senhor, ao se deparar com o contraste entre a pecaminosidade dele e a santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E essa é a postura, quando você tem um encontro real com Deus, no culto, nas orações particulares, no seu estudo bíblico, nas Escrituras, quando você conhece a Deus. Esse é o temor do cristão perante Deus. Respeito, reverência. Se chegando a Deus com ousadia, sim, com fé, sim, mas com temor. Mais uma vez, já vi pessoas em reuniões, você não sabe se ela está começando um culto ou se é um apresentador no picadeiro de um circo. Olá a todos, muito bom dia! Ei! Porque você está falando com Deus. Você não está apresentando um espetáculo circense, embora muitas das denominações intituladas cristãs os seus cultos sejam um espetáculo circense. Mas eu estou falando de igreja séria, pessoas tementes a Deus, que não passam por cima da palavra de Deus por causa de seus objetivos egoístas e individuais. Vejamos um texto, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 10. Vou ler esse texto rapidamente. Acompanhe comigo. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão, apertar Jesus, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus entrando, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, a Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, Pedro era um pescador profissional, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, debaixo da sua ordem, eu vou lançar as redes, lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, a naufrágio. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Portanto, aqui nós estamos vendo pescadores profissionais, habilidosos. Você tem sua profissão, está se preparando para uma, ou já se aposentou, não sei. Você tem habilidade, você sabe do que você está falando. Por exemplo, apesar que há pessoas que qualquer assunto que você vai conversar com a pessoa, já viu? Ah, isso eu já fiz. Ah, isso eu já fiz. Ah, eu falo inglês. Ah, eu também falo inglês, espanhol, japonês, chinês, tudo. Ah, tá, que legal. Aí você vai falar com a pessoa, olha, eu fui lá no aeroporto da Pampulha, aqui em BH.
Eu fui lá conhecer um avião. Não, eu já pilotei um, já fui copiloto. Meu pai era piloto, ele me levou. A pessoa já fez tudo. Ah, eu tô indo para missão em Marte. Primeiro homem em Marte. Não, mas eu já fui, você não sabia? A pessoa já fez tudo. Mas aqui nós estamos falando de profissionais, pessoas especializadas em uma área. Então, se você é um piloto de um avião, eu não vou discutir com você sobre voo, sobre como operar aquele, como pilotar aquele avião. Eu não entendo, não estudei para isso. Ok? Então, ali está se tratando de pessoas profissionais, mas obedeceram a Cristo. E ao verem o milagre, ou seja, ao verem o poder de Deus, se maravilharam e enxergaram sua pecaminosidade. Primeiro ponto que eu quero destacar. Quanto mais enxergarmos de Cristo em sua palavra, em oração, através do seu Espírito Santo, tendo comunhão com pessoas piedosas, mais enxergaremos os nossos pecados. O processo da santificação, haverá crescimento? Sim. Haverá oscilação? Sim. Haverá também uma sensação de mais pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, maior é a sensação de pecaminosidade em nossos lábios, em nosso coração. Esse é o temor do Senhor que deve habitar no coração do crente. Um homem que não teme as suas palavras, usa o nome de Deus de qualquer forma, vive uma vida de qualquer maneira, são pessoas que ainda não tiveram uma visão do poder de Deus, do próprio Deus, ou não tiveram porções maiores dessa visão, como aqui os pescadores tiveram do poder de Deus em ação, mediante a obediência à sua palavra. A Bíblia de Genebra diz: esse acontecimento milagroso o colocou, quem? Pedro. Colocou Pedro na presença de Deus, onde reconheceu a sua natureza pecaminosa. A presença de Deus traz luz, luz sobre as trevas. As trevas rejeitam Cristo. Mas aqueles que são seus, aqueles que são eleitos, os escolhidos de Deus, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, aqueles que foram encontrados, estavam perdidos, mortos, pecados, delitos, transgressões, mas que foram ressuscitados dessa morte espiritual, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, estes, ao estarem na presença de Deus, receberão luz e não rejeitarão. Já viu aquela pessoa que você prega para ela, você ensina, você insiste, você faz, você acontece, você ora, e ela está rejeitando a Cristo, rejeitando a Cristo, rejeitando a Cristo. É as trevas rejeitando a luz. As trevas rejeitando a luz. Pedro e os demais não temiam a Deus. Mas quando eles tiveram uma visão ampla, ou não temiam como deveriam, ou não tinham um grande temor a Deus, quando eles tiveram essa visão ampla do poder do Criador através do Filho, finalmente, creram e temeram. Creram e temeram. E Pedro: ai de mim, Senhor! Se prostrou e exclamou: Senhor, retira-te de mim. Senhor, eu não sou o Senhor não pode estar aqui, o Senhor é santo, o Senhor é separado. O Senhor não pode contemplar um lixo humano, um pecador, um estrume como eu. Em outras palavras, Pedro, podemos falar dessa maneira: Senhor, retira-te de mim, sai daqui, Senhor. O Senhor não pode contemplar a minha maldade. Eu sou muito impuro para o Senhor. Sou pecador. Sou pecador. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, os pobres, que são aqueles que não é pobre de dinheiro, é que reconhecem sua miserabilidade, a sua pecaminosidade diante da santidade de Deus. Bem-aventurados os que choram. Quem que chora? Chora de arrependimento e muda. E muda. Esse sentimento precisa estar presente em nós, em constante crescimento. Lembre-se que o temor do Senhor é simplesmente o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria. Um homem sábio, antes de ser sábio, ele é um homem temente ao Senhor e a sua palavra e o seu nome. Vejamos a sentença do Senhor contra quem blasfemou contra seu santo nome. Lá no antigo Israel. Levítico capítulo 24, versículos 10 em diante. Acompanhe comigo.
Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor, disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram, todo mundo que ouviu ele blasfemando o nome de Deus, o porão as mãos sobre a cabeça dele. Podemos dizer que, numa simbologia que, tirando a culpa das mãos de quem ouviu aquela blasfêmia, de tão sério que é aquilo, contamina quem está em volta. Então o ato de colocar as mãos sobre a cabeça dele é para tirar a culpa de quem ouviu a blasfêmia. Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Sentença da boca do Senhor. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Será morto. Será morto. O que você acha que acontece com uma pessoa que passa uma vida inteira sem temer ao Senhor? No dia do juízo, ela vai ser contada entre os bodes ou entre as ovelhas? Entre os bodes, porque não nasceu de novo. Não nasceu de novo. A mesma boca que determinou e repassou os 10 mandamentos para Moisés, o Deus vivo, o Deus santo, agora decreta a pena contra o infrator. Morte! O mesmo Deus que ama, odeia a injustiça. Odeia a injustiça. Veja também a advertência de Paulo ao jovem Timóteo sobre mais uma maneira que nós podemos usar o nome do Senhor em vão. Aqui eu vou usar a versão da King James atualizada, porque vai ficar mais claro para todos nós, ok? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 até o 6. Acompanhe comigo. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, Paulo falando a Timóteo, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum. Às vezes, ou sempre, eu vejo pessoas na internet, por exemplo, ou até em rodas, discutindo, perdendo tempo com coisas e assuntos e discussões triviais, usando o tempo, a palavra de Deus, o nome de Deus, com discussões de genealogias, coisas intermináveis. E Paulo está falando com Timóteo, foge disso, assuntos irrelevantes. Os causadores de treta, na internet tem um monte, um afrontando o outro. Pessoas que, por exemplo, quantos comentários aqui no meu canal mesmo, eu já encontrei de pessoas que vêm simplesmente para me afrontar, ou para afrontar outros irmãos, discutir coisas insignificantes, ou até usam argumentações sem nexo algum. Sem nexo, sabe? Que você está falando de abóbora, aí o cara vem falar de pêssego, não tem nada a ver. Eu me lembro quando eu trabalhava com eventos na noite, sempre havia aquelas pessoas que a gente chamava as laranjas podres, que eram aquelas pessoas que parecia que elas saíam sempre de casa para as festas para arrumar confusão e arrumar problema. Elas sempre tinham um problema para resolver, sempre tinham um problema para discutir, sempre estavam enfiados numa treta, numa briga, numa discussão, até nas vias de fato, etc. Sempre havia aquelas pessoas que você olhava assim, que você sempre estava no mesmo lugar, né? Você via aquelas pessoas lá também, elas eram sempre as mesmas pessoas metidas nas mesmas confusões. Mesma coisa, as laranjas podres. Apenas para arrumar confusão e estragar a festa dos outros. Mas aí você diz, mas isso era lá no mundo, Diego. Sim, mas é triste dizer isso. Mas tem crente, aspas, crente, que faz a mesma coisa na internet. Só está online
ou só está na escola bíblica dominical, ou só está em roda teológica, para arrumar confusão e afrontar os outros, usando o nome de Deus em vão. E há aqueles que usam o nome de Deus de forma sensacionalista, são os chamados caça-likes. Tudo isso quebra o terceiro mandamento, meu irmão. Tudo isso quebra o terceiro mandamento de forma explícita. E nós estamos tão propensos a isso, eu, você, todos nós. Então precisamos vigiar, guardar o nosso coração. Veja Jó 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Olha o comentário da Bíblia de Genebra. O Deus que tudo conhece revela como as pessoas devem viver. A verdadeira sabedoria humana está em aceitar essa revelação com temor e obediência. Quando você se deparar com polêmica, coisa trivial, afrontas, porque as discussões teológicas saudáveis são necessárias. Estou falando de coisa trivial, sem nexo, coisas que Paulo manda. Fuja! Fuja! Lucas 12:5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Temor do Senhor. Temor do Senhor. Quando usamos o nome de Deus em vão, a palavra de Deus em vão, com falta de reverência, com falta de cuidado, é porque nos falta temor. Temor e obediência. Principalmente ao terceiro mandamento. Mateus 12:37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As nossas palavras são eternamente importantes. Tem uma frase que diz que tudo o que nós falamos, irá ecoar pela eternidade. Irá ecoar pela eternidade. Veja bem, nós somos salvos pela graça. Quando diz aqui que pelas tuas palavras será justificado, está dizendo o seguinte: naquele dia da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, o Senhor vai fazer essa separação assim. Por exemplo, você tem lá na roça, você cria bode e ovelha. Como que você sabe quem que é o bode? Como que você sabe quem que é a ovelha? Obviamente, pelas suas genitálias, pela a forma, o aspecto, o pelo é diferente, é tudo diferente. O tamanho, o casco, é tudo diferente. E dessa maneira, pelas suas palavras, suas obras, o seu comportamento, naquele dia, os olhos do Senhor, que são como chamas de fogo, vão separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Então, pelas vossas palavras, você pode dizer, pelas suas palavras, nós podemos dizer, pelas nossas palavras, se temos temor ou não a Deus. Se estamos ferindo o terceiro mandamento ou não, e como nós ferimos. E como nós ferimos. Com conversas triviais, coisas estúpidas. Coisas estúpidas. Agora com essa moda de internet, vídeos curtos enfim, qualquer coisa débil, retardada, se torna famoso e é aplaudido. E até crentes com essas debilidades na internet. Dancinha disso, dancinha daquilo. Escarnecendo o nome de Deus. Escarnecendo o nome de Deus. Aí você vê congregação cantando música secular. O outro usa o nome de Batista. Fala que não tem nada a ver. Eu vou parar por aqui, tá? Para mim não ir mais longe e pecar. Então as nossas palavras são eternamente importantes. Nós tendemos, por exemplo, a fazer separação de pecados. A sociedade em si faz separação. Mas, biblicamente, palavras mentirosas, blasfêmias, insultos, usar o nome do Senhor em vão e etc, etc, etc. É tão grave quanto o pecado mais grave aos olhos humanos. Que nós possamos reconhecer nossas falhas. Que nós possamos nos corrigir e correr para a cruz de Cristo. Pois somente lá há esperança para cada um de nós, que ferimos e desrespeitamos o nome do Senhor.
com nossos lábios diariamente, com as nossas atitudes, com a nossa forma de cultuar, de viver a vida. Que o Senhor nos conceda graça e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Bem, mais uma vez eu espero que tenha sido útil para todos vocês que têm acompanhado até aqui. Espero que vocês estejam, de alguma forma, pelo menos sendo encorajados a estudarem mais das Escrituras. Eu espero que, se Deus assim permitir, eu possa vê-los aqui de novo na próxima lição. Que Deus os abençoe, tenham uma ótima semana. E se lembre, estudem, orem e temam o Senhor. Deus abençoe, tchau.